Ele chorava sozinho, até que uma voz cortou o silêncio. Toma Elé. E naquele instante o mundo mudou para sempre. Santo Agostinho, antes de ser santo, foi um homem perdido, sedento de prazeres, escravo da razão. Mas Deus falou com ele através de uma criança invisível. Uma frase simples, sussurrada por um anjo, ecoada do céu. Ninguém sabe, mas quando Agostinho abriu as Escrituras, era como se o próprio Cristo estivesse esperando por ele entre as páginas. Ele caiu de joelhos, o coração queimava, e ali começou a conversão mais poderosa da história da Igreja. Porque uma alma tão rebelde foi escolhida? O que havia naquela lágrima que atraiu a misericórdia divina? E por que, desde aquele dia, o inferno nunca mais ousou sussurrar perto de Agostinho? Você vai conhecer agora o som que atravessou os muros do coração mais endurecido. E porque a voz de uma criança selou o destino de um dos maiores santos da humanidade. Capítulo 1. O choro sem testemunhas. Ele estava sozinho. Mais uma vez. Em silêncio. Mas não aquele silêncio pacífico. Era o silêncio dos corações que já gritaram demais por dentro. A luz filtrava-se pelas folhas do jardim de Milão, pintando o chão com padrões suaves. Mas dentro de Agostinho havia trevas, uma inquietação que não passava, um abismo entre o que ele sabia e o que ele era. Naquele fim de tarde, ele não buscava mais respostas filosóficas. Ele estava exausto delas. Os discursos, os livros, os banquetes com retóricos, tudo aquilo que antes lhe dava prazer agora lhe dava náusea. Sua alma estava esgotada, saturada de si mesma, mas não sabia o que fazer com esse cansaço. Sentou-se junto ao tronco de uma figueira. O ar estava morno. O mundo parecia dormir. Mas Agostinho não conseguia, porque algo dentro dele o corroía. Uma tristeza sem nome, uma vergonha sem forma. E então, começou a chorar, primeiro em silêncio, depois, com soluços curtos. Não era teatral, era real. Era o choro do homem que não conseguia mais fingir que estava tudo bem. O choro de quem finalmente admitia: eu não me aguento mais. Em sua mente, passavam imagens, rápidas, cortantes, mulheres, prazeres, ambições, e uma figura, sempre voltando, sua mãe, Mônica, chorando por ele, o rosto envelhecido pela oração. As palavras dela, doces, firmes, ecoavam com força. Deus não permitirá que o filho de tantas lágrimas se perca. Mas Agostinho duvidava de tudo, de si, de Deus, de que ainda houvesse tempo. E foi ali, com a testa encostada nos joelhos, que ele murmurou algo inédito. Até quando? Senhor, até quando? O céu ouviu, porque, naquele exato instante, um som cortou o ar. Suave, infantil, mas inconfundível. Tolilege. Agostinho ergueu a cabeça. Os olhos, ainda marejados, procuraram por quem havia falado. Mas não havia ninguém. Só árvores. E o vento. Novamente, Tolilege. Toma e lê. Duas palavras. Simples. Inesperadas. E, ao mesmo tempo, mais poderosas do que qualquer tratado filosófico que Agostinho já tivesse lido. Ele congelou. O som não vinha de fora, nem de dentro. Era como se fosse colocado ao lado da alma.
Um chamado, um comando, um convite. Levou alguns segundos para perceber o que fazer. Levantou-se devagar, as pernas ainda fracas pelo choro, os olhos fixos no chão. Entrou apressado na casa, e ali, sobre uma mesa simples, encontrou as escrituras, algo que ele evitava, algo que desprezara, chamando de ingênuo, de rude, de simplório. Mas naquele momento, as mãos dele tremeram. Pegou o livro, abriu, sem procurar, e leu, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e libertinagem, não em discórdia e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis em satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, 14. Agostinho caiu de joelhos. Não era coincidência. Aquelas palavras pareciam ter sido escritas para ele, para aquele exato instante. Era como se cada sílaba conhecesse seu pecado, sua vergonha, sua fome. E, mais do que isso, era como se Cristo estivesse ali, de pé ao seu lado, sussurrando: agora. Não foi uma leitura, foi uma transfusão. Aquelas palavras entraram por seus olhos e incendiaram seu coração. Ele sentia o corpo inteiro queimar, mas não de febre. Era um fogo interior, uma presença, uma luz que atravessava os anos de rebeldia, as noites de prazer, os debates orgulhosos e tocava, pela primeira vez, o verdadeiro Agostinho. Ele chorava, mas agora não era desespero, era arrependimento. Era um pedido de socorro que finalmente encontrava resposta. E ali, no chão do próprio quarto, com o coração escancarado, ele disse: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Foi o início da revolução. O início da queda da última muralha. Capítulo 2. A mãe que amava em oração Mônica não era teóloga. Não escrevia tratados. Não discursava nas praças de Hipona, nem debatia com filósofos. Ela era uma mulher, uma mãe, e sua missão não era convencer, era amar até o fim. Mas amar Agostinho era carregar uma cruz diária. Ela via tudo, os excessos, os desvios, as filosofias que o encantavam e o afastavam do essencial. A vaidade de um filho brilhante que achava que podia explicar Deus sem dobrar os joelhos. Mônica sofria em silêncio. Não discutia, mas orava. E chorava, porque cada vez que Agostinho voltava para casa com novos livros, novos argumentos, novas conquistas, ela sentia a alma dele mais distante. Era como se ele erguesse torres de razão onde antes havia sido apenas um menino de fé. No fundo, ela sabia, ele estava tentando fugir. Fugir de Deus. Fugir da própria fome interior. Mas Deus, ela cria, era melhor caçador. As noites eram longas. Quantas vezes ela levantou no meio da madrugada, em silêncio, apenas para se ajoelhar diante do crucifixo e repetir o nome dele. Agostinho, Agostinho. Ela não pedia sucesso, não pedia fama. Não pedia estabilidade, só uma coisa: que ele se salve. Enquanto o filho corria atrás de mulheres e aplausos, a mãe corria atrás do céu, de joelhos, com olhos inchados, sem saber quando, mas com a certeza de que Deus faria. Foi essa oração que o perseguiu mais do que qualquer sermão. Ele não sabia, mas o quarto da mãe era um altar escondido.
Cada lágrima era uma vela acesa. Cada rosário, uma espada invisível. E o nome dele era o único salmo que ela sabia cantar. Uma vez, num momento de desespero, ela foi procurar um bispo. Contou tudo: as heresias, a vida devassa, a soberba. Pediu que ele falasse com Agostinho, que o confrontasse. O bispo, cansado, disse: deixe-o, ainda está cheio de si mesmo. Mas não se preocupe, o filho de tantas lágrimas não pode se perder. Foi a profecia. Ela guardou aquelas palavras como quem guarda uma promessa no fundo da alma. Enquanto isso, Agostinho zombava de tudo. Chamava os cristãos de tolos. Dizia que a Bíblia era fraca, que os maniqueus tinham respostas mais sofisticadas, que o corpo devia ser vivido, explorado. Mônica ouvia e se calava, mas dentro do silêncio, sua alma gritava: Senhor, que ele te encontre, nem que seja no desespero. E Deus ouviu, porque o tempo foi passando. E algo começou a mudar em Agostinho. Lentamente, invisivelmente, os prazeres já não bastavam. Os discursos soavam ocos. E, de repente, a voz da mãe, aquela que ele sempre tentava ignorar, começou a voltar nos momentos mais estranhos. Era uma memória, um tom, uma frase: Deus te ama. Mesmo assim, essa frase, repetida tantas vezes quando ele voltava bêbado, quando chegava tarde, quando dava respostas ríspidas, ela não o acusava, ela não desistia. E essa constância foi abrindo rachaduras na alma de Agostinho, pequenas, mas profundas. Ele começou a sentir o que nunca havia sentido antes: saudade. Não da infância, mas da paz. Saudade do tempo em que dormia tranquilo, sem medo de morrer. Saudade da fé simples que viu em sua mãe a vida toda e que nunca conseguiu destruir. E foi nesse contexto que a voz da criança apareceu. Quando Agostinho ouviu Tolle Lege, ele já estava pronto, porque alguém o havia preparado com oração silenciosa, com jejum escondido, com amor que arde, mas não impõe. Depois da conversão, ele escreveu sobre ela. Ela me gerou 2 vezes, a primeira, com dores do parto, a segunda, com dores da alma. E essa segunda gestação durou anos. Anos de silêncio, de fé cega, de dor não vista, de lágrimas derramadas onde ninguém via. Mas foram essas lágrimas que escreveram o capítulo mais importante da história da conversão. Quando Mônica soube que Agostinho havia se rendido, ela não gritou, não comemorou, apenas se ajoelhou e agradeceu. Agora, Senhor, podes levar a tua serva em paz. E poucos dias depois, ele levou. Ela partiu em silêncio. Como viveu, mas deixou para trás uma alma transformada, que incendiaria o mundo inteiro com sua conversão. Capítulo 3. O eco que veio de lugar nenhum. O sol escorria pelas folhas da figueira. Era fim de tarde. A luz tinha aquele tom melancólico que parece colocar o mundo inteiro em silêncio. Agostinho andava de um lado para o outro, como quem procura uma saída onde só há paredes. Estava inquieto. Havia algo dentro dele, um peso, uma urgência, uma dor que não sabia nomear. Ele já não resistia com a mesma força. As palavras de sua mãe, a bondade de Ambrósio, os clamores interiores, tudo o pressionava.
mas ele ainda tentava escapar, como um pássaro que recusa o ninho mesmo com as asas feridas. A filosofia não bastava mais. O prazer havia perdido o sabor. O orgulho, antes armadura, agora era fardo. E então ele se afastou de Alípio, seu amigo constante, e se refugiou no jardim. Ali, sob o céu de melão, rodeado por flores e murmúrios de vento, ele desabou. Chorou, não como quem lamenta, mas como quem se rende. Como um campo de batalha que finalmente cede após anos de cerco. Cada lágrima era um tijolo do muro interior que desmoronava. Seu corpo tremia, seu peito ardia. E então, ouviu. Tole, lege, doce, nítido, agudo, como a voz de uma criança. Tole, lege, toma e lê. Agostinho se calou. Abriu os olhos. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Nenhuma criança. Nenhum som de passos. Nenhuma movimentação nas ruas ao redor. Apenas o som, que ainda ecoava dentro dele com clareza cristalina. Ele conhecia muitas línguas. Tinha lido autores pagãos, doutores romanos, poetas, sábios. Sabia distinguir retórica de devaneio. Mas aquela frase tinha outro peso. Não era um som qualquer. Era como se alguém o tivesse atravessado. Como se Deus falasse, com a voz de uma criança. E por quê? Talvez porque, naquele momento, era disso que ele precisava. Não de argumentos, mas de ternura. Não de um Deus que debate, mas de um pai que chama para o colo. Toma e lê. Sem pensar, Agostinho se levantou. Apressado, como se obedecer àquela voz fosse mais urgente do que respirar. Correu para dentro. Encontrou as escrituras, aquelas que antes desprezava. Pegou o livro com mãos trêmulas. Não escolheu página. Não buscou trecho. Apenas abriu. E leu. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13, 13 e 14, ele leu. E o mundo parou. A frase era espada. Era luz. Era diagnóstico e cura ao mesmo tempo. Era tudo o que ele havia vivido e tudo o que precisava abandonar. Agostinho sentiu um calor correr pelo corpo. As palavras pareciam pulsar, como se o próprio Cristo estivesse escondido entre as letras, esperando que ele abrisse aquela página. Como se o céu inteiro o estivesse aguardando aquele instante. E ele caiu de joelhos. Não havia mais desculpas, nem retórica, nem fuga. Ele sabia, Deus havia falado, mas ainda havia uma pergunta. De onde veio aquela voz? Ele pensou em 1000 possibilidades, mas nenhuma o satisfazia. Era um som real, mas sem origem, como um eco do céu, como um sussurro que só se ouve quando a alma, enfim, se cala. Alípio entrou na sala e o encontrou em prantos. O que aconteceu? Perguntou, assustado. Agostinho apenas apontou para o livro. Alípio leu. E também sentiu. Não era imaginação. Era chamado. Ambos se abraçaram. Naquele momento, duas almas começaram a ser arrancadas do mundo para se tornarem colunas da igreja. Mais tarde, Agostinho escreveria. Não quis ler mais nada, nem precisava, pois ao terminar de ler esta sentença, uma luz de certeza invadiu meu coração, dissipando todas as trevas da dúvida. Mas ele nunca esqueceu aquela frase.
Aquela voz, aquele som que ninguém mais ouviu. Alguns dizem que era um anjo, outros que era fruto da luta interior, transbordando num sinal. Mas para Agostinho, pouco importava a origem, importava a resposta. A frase rompeu as trevas de 20 anos. Tocou onde nenhuma filosofia jamais ousou tocar, e o libertou. E o mais belo é que até hoje o som continua. Há milhares de conversões que começaram com esse mesmo chamado. Tolle, lege, o eco da infância espiritual. A voz que atravessa gerações. O comando que não impõe, mas convida. O som que não vem de lugar nenhum, porque vem do próprio coração de Deus. Capítulo 4. As palavras que esperavam por séculos o livro ainda tremia em suas mãos. As folhas, já gastas pelo tempo, pareciam respirar. As palavras, negras sobre o pergaminho claro, não eram apenas letras, eram lâminas, espelhos, lanças. Agostinho não lia, ele era lido. Sentado no chão de seu quarto, com os joelhos juntos ao peito, ele mantinha os olhos fixos em Romanos 13, onde a lâmina do céu havia cortado suas algemas, não em orgias e bebedeiras, não em impurezas e libertinagens, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E ali, pela primeira vez, ele entendeu que a Bíblia não era um livro, era um olhar, era um coração que pulsava através das páginas, era um Deus que falava, pessoalmente. Agostinho sempre se orgulhara de conhecer os grandes textos da antiguidade. Tinha decorado Cícero, Platão, os tratados dos estoicos, mas nunca sentirá nada parecido. Aqueles eram textos para a mente. Isso era alimento para a alma. Ele não sabia, mas a Escritura o aguardava há anos. Esperava o momento exato em que o prazer cansaria, o momento em que a razão falharia, o momento em que a alma se despiria do orgulho e se tornaria terra fértil. E agora, esse momento havia chegado. Cada palavra parecia escrita para ele. Cada versículo parecia conhecer sua biografia secreta. Ele leu: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito, o que é contrário à carne. Gálatas 5,17. E viu sua vida inteira refletida. Lembrou-se das mulheres, dos aplausos, das noites longas. Lembrou-se do vazio no fim de cada prazer. Lembrou-se do medo de morrer e do terror de viver. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. E ele estremeceu, porque era exatamente isso. Ele havia dormido por anos. Um sono disfarçado de inteligência. Uma morte maquiada com retórica. E agora, a luz. Sim, a luz. Porque quanto mais lia, mais sentia como se algo acendesse por dentro. Uma tocha. Uma presença. Um calor que começava no peito e se espalhava pelas entranhas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Isaías 55,6. Agostinho colocou a mão sobre o versículo. Fechou os olhos e murmurou: eu te procurei em todos os lugares errados. Ele havia buscado Deus no prazer, no sucesso, no debate. Mas Deus estava ali, quieto, escondido, esperando que ele abrisse e lesse. Mônica, sua mãe, sempre dissera que a palavra de Deus era viva. Ele achava tolice. Agora sabia, ela tinha razão.
E o mais perturbador era a sensação de que aquela escritura o conhecia, como se tivesse sido escrita para ele. Não 1000 anos atrás, não por Paulo, Pedro ou João, mas agora, hoje, com cada frase esperando pela exata hora em que ele, Agostinho, o pecador, o teimoso, o arrogante, finalmente teria coragem de olhar. Era como se as páginas o estivessem esperando de joelhos. E elas não o condenavam, não gritavam, não o exigiam. Elas o acolhiam, mas com força, com urgência, com uma ternura que fere e cura ao mesmo tempo. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3,20. Ele chorou, e pela primeira vez, sentiu-se amado, não pelo que poderia oferecer, mas apesar de tudo o que era. Na manhã seguinte, Agostinho acordou cedo. Não foi a luz do sol que o despertou. Foi a palavra. Ela ecoava, dentro, em torno, por toda parte. Levantou-se, lavou o rosto, olhou-se no espelho e sentiu algo estranho, vergonha e liberdade. Como se finalmente estivesse vendo o próprio rosto com os olhos de Deus. E então, voltou a ler. Agora, com mais calma. Agora, com fome. Era como beber água depois de anos no deserto. Cada salmo era uma canção nova. Cada profeta, uma flecha certeira. Cada palavra, uma pedra sólida onde construir sua nova vida. Senhor, eu não entendo tudo, mas eu te quero. Essa foi sua oração naquele dia. Não era teológica, nem articulada, mas era verdadeira. Era o início da entrega, a rendição de um coração que lutou por anos contra o inevitável, o amor de um Deus que esperou pacientemente, escondido nas entrelinhas de um livro. Um Deus que se fez palavra, para que a palavra se fizesse carne dentro dele. Capítulo 5. O corpo inteiro queimava-se em chama. Agostinho não dormiu naquela noite. Não porque tivesse insônia, mas porque algo em seu corpo impedia o repouso. Era um calor estranho, diferente do suor das febres e dos desejos de outrora. Não vinha da carne, não era erótico, não era físico, era outra coisa, era espiritual. Ele tentava deitar, mas o corpo inteiro queimava. As palavras que lera, Romanos, Gálatas, Efésios, ecoavam em sua mente como relâmpagos. Não saíam, não cessavam. A Escritura o havia atravessado, e agora permanecia como uma tocha acesa no centro de sua alma. Ele se encolhia, se levantava, andava em círculos pelo quarto, tentava respirar fundo, mas nada aliviava, porque aquilo não era desconforto, era purificação, era graça, consumindo o que estava da velha vida. A alma dele era um campo em chamas, e a cada passo, uma lembrança antiga vinha à tona, um rosto, uma noite, uma frase. O passado inteiro, agora, se levantava para morrer diante da luz. E ele sentia o prazer fugindo, sentia o orgulho murchando, sentia a mentira se desmontando. E no lugar de tudo isso, a verdade. Simples, clara, incontestável. Deus era real. E mais, era pessoal. Mais que filosofia, mais que moral, mais que dogma. Deus o amava, não por merecimento, não por lógica, mas por um amor que queima sem consumir, que purifica sem destruir,
Agostinho caiu de joelhos no meio do quarto. Não havia mais palavras, só lágrimas, lágrimas quentes, pesadas, que pareciam brotar do fundo da alma, como se a graça arrancasse com cuidado os espinhos antigos, as raízes da vaidade, o orgulho cultivado desde os dias da juventude. Então, ele disse, entre soluços: Senhor, me recebe. Agora, por inteiro. Era o que faltava. Até aquele momento, Agostinho resistia. Tentava negociar com Deus. Tinha medo de perder tudo: os prazeres, a liberdade, o prestígio. Temia que o Evangelho lhe pedisse o impossível. Mas agora, naquela noite ardente, ele entendia. Não era uma perda. Era um resgate. Deus não queria matar sua vontade. Queria libertá-la. Não queria tirar sua alegria. Queria purificá-la. Não queria envergonhá-lo. Queria chamá-lo pelo nome. E então, Agostinho se rendeu. Por inteiro. Nos dias seguintes, algo mudou. Sua presença era outra. Não precisava pregar. Não precisava explicar. Bastava estar. E todos viam. Alípio, sua mãe Mônica, os servos da casa, todos percebiam. Aquele homem não era mais o mesmo. O sorriso era mais leve. Os olhos, mais profundos. O olhar, mais humilde. Ele ainda era inteligente, eloquente, brilhante. Mas agora, ardia de outra luz. Uma luz que não nascia do saber, mas da presença. Mônica, ao vê-lo entrar um dia na capela com o rosto cansado e pacificado, apenas chorou. Esse é meu filho, mas não o mesmo filho. E ela tinha razão, porque Agostinho, agora, era como uma vela que não apagava. Ele começou a escrever cartas, confissões, orações. Era como se a palavra de Deus, que queimava dentro dele, quisesse sair por todos os poros. Escrever era sua nova forma de respirar. Em um de seus primeiros textos, registrou: chamaste-me, clamaste, rompeste minha surdez, brilhaste, resplandeceste, afugentaste minha cegueira, exalaste teu perfume, respirei, e agora suspiro por ti. Provei-te, e agora tenho fome e sede. Tocaste-me, e agora ardo por tua paz. Sim, ele ardia, mas agora, por paz, por pureza, por céu. E quanto mais ardia, menos desejava aquilo que o prendia antes. As amantes desapareceram. As ambições políticas perderam o sabor. Até mesmo as filosofias sem alma foram ficando para trás. Agostinho ainda pensava, ainda refletia. Mas agora, com o coração ajoelhado, o fogo o havia tornado livre. Na Páscoa seguinte, ele se aproximaria do batismo. Mas o batismo, na verdade, já havia começado ali, naquela noite silenciosa onde o corpo queimava sem chama. Porque a conversão é uma morte, e Agostinho já estava morrendo. Morrendo para si mesmo, morrendo para o mundo, e, ao mesmo tempo, renascendo. Como Lázaro, saindo da caverna, como Paulo, caindo do cavalo, como todo o homem que, ao ouvir o chamado, para de resistir e começa a arder. E há uma coisa que poucos sabem: naquela mesma noite, Agostinho teve um sonho. Um sonho estranho, simples. Ele estava dentro de um templo, vazio, escuro. No altar, havia uma vela. Então, uma voz disse:
Acenda. Ele hesitou, mas acendeu, e a vela incendiou todo o templo, mas nada queimou, só iluminou. Era o que havia acontecido com sua alma. Capítulo 6. A noite em que o inferno recuou era noite, não apenas no céu, mas também dentro dele. A alma de Agostinho havia atravessado a fronteira, do orgulho à humildade, do prazer ao arrependimento, do discurso à adoração. Mas agora, ao fim de tudo, restava apenas um gesto, o mais sagrado de todos: descansar em Deus. Mônica o havia observado ao longo do dia. Agostinho não falava muito. Caminhava devagar, como quem sentia cada pensamento pesar nos ombros. Comia pouco, orava muito, e ao anoitecer, se recolheu. Entrou em seu quarto com o rosto molhado. As lágrimas ainda escorriam sem esforço. Não de culpa, mas de gratidão, de alívio, de amor. Havia chorado por anos em silêncio, sem admitir, sem entender. Chorava diante da vaidade frustrada, do prazer que não preenchia, da ausência de sentido. Mas agora, chorava porque havia sido alcançado. Tu estavas dentro de mim, e eu te procurava fora. Com essa frase nos lábios, ele deitou-se. A brisa da noite entrava pela janela, tocando-lhe o rosto. O coração batia mais lento. A respiração era profunda. Então, ele dormiu. Mas o que aconteceu enquanto dormia, só o céu e os anjos presenciaram. Na tradição cristã, há noites que são mais do que noites. São limiares, portas, campos de batalha invisível. E aquela foi uma delas. Porque o inferno sabia. Agostinho não era um homem qualquer. Ele não era apenas um pecador recuperado. Era um escolhido, um futuro pai da igreja, um doutor da graça. E por isso, as trevas ainda tentariam um último suspiro. Foi durante o sono, um sonho, uma visão, uma experiência mística. Ele nunca descreveu com detalhes, mas deixou pistas em seus escritos. Ele viu-se em um campo vazio, sem cor, sem som, sem direção. E então, começou a ouvir vozes, acusações, recordações, cenas de sua juventude. Cada palavra suja, cada riso blasfemo, cada noite profana. Era como se o passado ganhasse vida e gritasse contra ele. E no meio de tudo, uma figura, escura, sorridente, triunfante. Você acha mesmo que pode apagar tudo isso com lágrimas? A dúvida tentou entrar, mas algo o segurava. Dentro do peito, uma luz, fraca no início, mas viva. E quanto mais a figura avançava, mais a luz crescia. Até que o fogo acendeu. Era o mesmo fogo da noite anterior, mas agora era escudo. E ele disse, pela primeira vez com autoridade: estou em Cristo. A figura recuou. Não gritou. Não o atacou. Simplesmente desfez-se, como sombra diante do sol. Na manhã seguinte, Agostinho acordou diferente. Não apenas calmo, mas liberto. Acordou com o corpo leve, com a mente limpa, com o espírito limpo como uma taça recém-lavada. Havia dormido como um pecador. Acordou como um homem novo. Mônica, ao vê-lo entrar na sala, apenas murmurou: "Você viu, não foi?" Ele assentiu, não com os olhos, mas vi.
Soror Alípio, seu amigo fiel, sentiu também. Há um silêncio em você que não assusta. Acalma. E era verdade. O inferno havia recuado, não porque fora expulso com gritos, mas porque, pela primeira vez, não havia mais espaço dentro de Agostinho. Ele agora era templo, e onde há templo, o mal não habita. Naquela noite, os céus escreveram uma nova página na história da igreja. Não houve relâmpago, não houve multidão, apenas o homem deitado, com os olhos fechados e uma alma entregue. E isso bastou para mudar os séculos. Ele jamais seria o mesmo. E o mundo também não. A partir daquela noite, suas palavras começariam a transformar consciências. Seus livros, a moldar teologias. Seus escritos, a guiar penitentes. Mas tudo isso começou ali, num travesseiro molhado de lágrimas, num quarto escuro, numa noite em que Deus travou a última batalha e venceu. Capítulo 7. O batismo que calou séculos de rebeldia era a véspera da Páscoa. As ruas de Milão estavam silenciosas, como se a cidade, inconscientemente, se preparasse para algo que ainda não compreendia. Era como o mundo inteiro respirando fundo antes da ressurreição. Na catedral, o grande Ambrósio, bispo, santo, mentor, preparava-se para o rito. Mas seu rosto estava tomado por uma emoção que poucos haviam visto. Era um homem acostumado a batizar, a evangelizar, a instruir. Mas naquele dia era diferente, porque aquele que se ajoelharia diante da pia batismal não era qualquer homem. Era Agostinho, o rebelde, o orador famoso, o filho de lágrimas, o filósofo que desafiou Deus com palavras afiadas e agora dobrava-se em silêncio diante da cruz. A entrada na catedral foi discreta. Nenhuma proclamação pública, nenhuma pompa. Apenas ele, com um olhar tranquilo, um passo firme e um coração em paz como nunca estivera. Usava uma túnica simples. O rosto, antes duro e vaidoso, agora era espelho de humildade. Carregava no corpo as marcas de noites sem dormir, de lágrimas derramadas, de batalhas internas vencidas apenas com oração. E, ao seu lado, Alípio, amigo, testemunha, também se ajoelharia. Porque quando Deus alcança uma alma, arrasta outras com ela. Ambrósio aproximou-se com a solenidade de quem sabe estar diante de um milagre. Fez as perguntas rituais. Renuncias ao demônio, às suas obras e às suas seduções. Agostinho não hesitou, renunciou. As palavras saíram com autoridade, como espadas sendo cravadas sobre pactos invisíveis feitos no passado. Creis em Deus Pai, Todo-Poderoso? Creio. Cada resposta era um tijolo na fundação de um novo templo. O velho homem estava morrendo, e o novo nascendo em Cristo. Então, a água não era muito, mas o suficiente. Ela escorreu por sua testa como um rio limpo atravessando o deserto do seu coração. Ele fechou os olhos, e quando a água tocou sua pele, viu, não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Viu sua juventude ser levada, viu seus pecados afundarem, viu sua alma emergir, e por um segundo, sentiu como se estivesse flutuando, não sobre o chão, mas sobre a eternidade. Ambrósio o crismou com óleo santo. E, naquele instante,
selou-se no céu um pacto eterno. Agostinho agora pertencia, não ao mundo, não a si mesmo, mas a Deus. Ao sair da catedral, havia lágrimas nos olhos dos que assistiram. Mas Mônica sorria, o sorriso de quem esperou anos, de quem morreu para si, para que o filho vivesse em Deus. Ela segurou sua mão com delicadeza e sussurrou: agora eu posso partir. A vida de Agostinho mudaria, mas o mundo também, porque aquele batismo foi mais do que conversão pessoal. Foi o nascimento de um farol, um pai da igreja, um doutor da graça, um homem que explicaria o evangelho com palavras que atravessariam milênios. Ele escreveria: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tocaste-me, e agora ardo por tua paz. Milhares seriam tocados, monges, reis, bispos, pecadores. Até os hereges teriam medo do brilho da sua lógica convertida, porque agora a verdade era sua amante, a cruz, seu trono, a graça, seu tudo. Mas tudo começou ali, naquela pia batismal, naquela água, naquela noite, e o inferno ficou em silêncio. Porque quando um homem como Agostinho se ajoelha, o demônio se cala. Porque ali, naquela catedral, o rugido da vaidade foi substituído pelo sussurro da misericórdia. Capítulo 8. Quando o intelecto se curvou ao mistério, Agostinho havia nascido com sede. Sede de saber, sede de entender, sede de dominar o universo com palavras, ideias, teorias. Desde jovem, sua mente era afiada como navalha. Lia com velocidade, retinha com perfeição, discutia com autoridade, e seu prazer era vencer, brilhar, ser a mente mais admirada em qualquer sala. Ele se alimentava de razão, mas nunca se saciava. A filosofia o fascinava, o ceticismo o desafiava, as religiões o entretinham, e cada nova doutrina era mais um degrau na Torre de Babel que construía dentro de si. Mas quanto mais subia, mais vazio sentia o céu, porque os olhos da mente não enxergam o invisível. Foi só quando Cristo se fez próximo e a palavra entrou pelas frestas da alma, que Agostinho começou a compreender. O verdadeiro conhecimento nasce da adoração, não da arrogância, não da lógica, mas da rendição. Após o batismo, ele se recolheu, deixou a fama, deixou os palcos, deixou a retórica, foi para um lugar de silêncio. Ali, por meses, leu, rezou, chorou, escreveu e descobriu algo que nenhum mestre havia lhe ensinado. O coração tem razões que nem a razão entende. Foi ali que começou a redigir suas confissões, não como um tratado, mas como uma oração pública. Cada frase era uma oferta, cada lembrança, uma ferida curada, cada pecado, uma confissão diante do mundo e de Deus. Ele escreveu: inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. E com essa frase, curvou o intelecto do mundo antigo diante do Evangelho. Por quê? Sim, Agostinho seguiu sendo um pensador, mas agora a cruz era sua lente. Ele não desprezou o saber, mas o batizou, purificou a razão com a fé, e tornou-se o que o mundo precisava, um pensador ajoelhado, um filósofo do amor, um teólogo da graça,
O mistério da Trindade o fascinava. A encarnação o desarmava. A Eucaristia o comovia. E ele escrevia, sem medo: se o compreendes, não é Deus. Não era mais necessário entender tudo. Bastava se lançar, porque o amor é maior que a lógica, e a cruz é mais alta que qualquer argumento. Em sua maturidade, tornou-se bispo de Hipona. Pregava com doçura, debatia com firmeza, mas nunca mais com vaidade. Aquele que antes seduzia multidões com retórica, agora seduzia corações com verdade. E sua frase mais profunda não veio de uma tese, mas de uma rendição. Fizeste-nos para ti, e só em ti encontramos repouso. Ele morreu em silêncio, durante o cerco dos vândalos, a sua cidade, mas partiu em paz, porque sua maior vitória não foi intelectual, foi espiritual. Ele venceu a si mesmo e entregou-se, e até hoje, seus escritos ainda queimam, suas confissões ainda curam, suas frases ainda atravessam séculos, como espadas de luz, porque um homem que curva o intelecto diante de Deus, torna-se eco eterno do céu na terra. Agostinho buscou por todos os caminhos, amou com intensidade, caiu com violência, errou com arrogância, mas um dia ouviu e descobriu que Deus o amava antes de qualquer argumento, antes de qualquer mérito, antes de qualquer retorno. A oração que segue é para todos os corações inquietos, para quem busca sentido, para quem se debate entre fé e razão, para quem, como Agostinho, precisa ouvir uma simples frase: toma e lê. Senhor, tu me conheces melhor do que eu. Tu vês minha mente inquieta, minha alma dividida, minha sede de respostas. Tu sabes o quanto já busquei, nos livros, nos prazeres, nos discursos, nas pessoas, mas nenhum deles me saciou. E agora eu entendo, não era prazer, não era fama, não era lógica, era saudade, saudade de ti. Senhor, tu que tocaste o coração de Agostinho com uma voz de criança, fala também comigo. Mesmo que eu não esteja pronto, mesmo que eu ainda tenha medo, sussurra sobre mim. Toma e lê. Toma e lê minha história. Toma e lê minhas feridas. Toma e lê meu coração cansado e reescreve tudo com teu amor. Eu te dou o que sou, as perguntas que não sei responder, as quedas que não consigo esquecer, os desejos que ainda me arrastam, as dúvidas que me fazem fugir. Derrama a tua graça como fizeste com ele. Dá-me a coragem de me despir do orgulho, de abrir as Escrituras com fé, de deixar que a tua verdade me leia por dentro. Senhor, eu me entrego, não porque entendi tudo, mas porque te encontrei. Que Santo Agostinho interceda por mim, que sua fome por sentido desperte minha alma, que sua confissão me inspire a confessar, que sua conversão me lembre, nunca é tarde, quando amor e rendição. Toca-me, Senhor, e queime em mim este fogo invisível que não consome, mas purifica. Faz de mim um amante da tua palavra, um defensor da tua verdade, um adorador do teu mistério. Amém.